Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Érico Almeida dos Santos, eu tenho 43 anos de idade e hoje quero falar um pouco sobre a minha história. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Palmeira das Missões, e na verdade era interior do interior de Palmeira das Missões, 30 quilômetros de Palmeira. Morei até os 8 anos de idade lá, com os meus pais, uma região bem de baixa infraestrutura, na época não tínhamos luz, a água era de poço, o banho era no lajado, no riozinho próximo. E depois, aos 8 anos de idade, nós fomos morar em Palmeira. Fiquei em Palmeira até os meus 16, comecei a minha vida profissional em Palmeira, praticamente de 10 aos 12 cortava grama na vizinhança, dos 12 aos 14 eu entreguei jornal, aos 14 anos de idade comecei a trabalhar no supermercado, comercial Zafari, que tinha em Palmeira, e foi minha primeira experiência de carteira assinada. Sempre fui muito inquieto, muito satisfeito com a minha situação e saí de Palmeira com os meus 16, praticamente 17, para tentar maiores, né, ou melhores oportunidades, porque lá era muito limitado, tinha poucas oportunidades, cidade que vive praticamente do agro, né? Fui para Sapucaí do Sul, morei em Sapucaí do Sul dos 17 praticamente aos meus 25, 26, e tive minhas experiências profissionais de obra, trabalhei bastante em obra, peguei uma época de quartel, de exército, né, que não se contrata praticamente. E aí assim que passou essa fase, minha primeira experiência profissional que eu posso dizer que foi agregou na minha vida foi uma sistemista da General Motors, a Lear do Brasil, que na verdade é uma empresa multinacional. Tive muitas experiências, boas experiências lá, cresci, muito curso, muito desenvolvimento, a empresa que investe até hoje provavelmente, né, nos funcionários para treinar, qualificar a mão de obra. Fiquei 3 anos e meio lá, um pouco mais, 3 anos e 8 meses, e aí tive minha primeira grande demissão, vamos falar assim, primeira experiência bem traumática, bem dolorida. A gente não entende no momento, né? Estava numa ascensão muito grande na empresa. E saí, fui para trabalhar numa empresa em Canoas. Depois disso, tive uma experiência numa outra empresa de MWM Motores, uma empresa que fazia motores agrícolas, motores de caminhão. Uma empresa também muito boa de se trabalhar, tive boas experiências. Passou um tempo ali, teve uma crise no agro muito grande, né, agrícola, ali é muito sazonal também, saí e fui trabalhar numa empresa em Canoas. Fiquei praticamente 3, 4 anos ali nessa de Canoas, também uma empresa muito bacana, me deu muita oportunidade, cresci também dentro da empresa, mas chegou um momento que começou a me incomodar a estagnação profissional, eu tinha uma ânsia muito grande de crescer, principalmente financeiro, né? Fiz filho muito cedo, morava de aluguel, então eu comprei carro, né? Tinha uma necessidade financeira para atender minha demanda grande. E aí foi onde surgiu, numa conversa de bar, com uma pessoa até desconhecida, que hoje é meu amigo, hoje trabalha comigo, sobre a área de óleo e gás. E foi aonde eu comecei a interessar, ele falou muito superficial sobre essa área, mas eu tinha muita curiosidade, minha esposa na época já tinha, que era minha namorada, tinha ganho um computador dos pais, então a internet já estava começando a ser utilizada no Brasil, e aí eu pedi para ela e comecei a pesquisar sobre essa área na internet. E a primeira coisa que me chamou a atenção, que foi uma coisa muito, muito bacana, assim, que eu já estava um pouco calejado, assim, com demissões, então era uma coisa que me incomodava. E aí eu coloquei lá na internet e a primeira coisa que apareceu assim foi se precisa-se de inspetor de solda na época que eu estava pesquisando e tal, dimensional, caldeiraria. E aí me chamou a atenção, assim, falei, nossa, uma área que é melhor remunerada e ainda está procurando profissional. E foi ali onde eu comecei a procurar mais informações, descobri uma escola que tinha esse curso, né? Fui lá, peguei informações do curso, dos pré-requisitos necessários. Eu tinha os pré-requisitos necessários, já tinha experiência na qualidade, já tinha experiência
com um pouco na área de solda. E aí eu não tinha dinheiro para fazer o curso, na época era um investimento bem interessante, assim, bem grande para a minha realidade, né? E aí eu conversei isso com o meu supervisor na época que eu trabalhava no Grupo Sivers, ali em Raiz, Minersul. E aí ele me falou assim, jovem, se eu posso te dar um conselho hoje, estude, se profissionalize, né? Se prepare. E se você tiver que investir nisso, dê um jeito de investir. Eu entendi a mensagem dele, né? Eu tinha um carro, na época era a única coisa que eu tinha, eu não morava de aluguel, né? Pensão, enfim, tudo isso da vida real. Eu tinha um Golf dos antigos que na época valia em torno de 16 mil reais. Eu vendi esse carro, eu peguei a rescisão da empresa, total, tô falando aí de 18 mil reais. Eu paguei as minhas contas que eu tinha, né? E sobrou acho que em torno de 15 mil reais. Eu dividi esses 15 mil reais em 12 meses de pensão, em 12 meses de aluguel, o curso, né? Custo de vida, que eu ia ter ali basicamente café da manhã, almoço e janta, sem saída, sem festa, sem praia, sem nada. Falei para minha namorada na época, e hoje é minha esposa, assim, tipo, falei, olha só, vou passar por um momento bem difícil na minha vida, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu vim de Palmeira para cá e não estou conseguindo chegar onde eu quero, então eu preciso investir. Eu não acreditava que era faculdade, era muito tempo, era um investimento muito maior, e aí foi dentro dessa área onde eu comecei a me especializar. Fiquei 12 meses da minha vida estudando todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde. 5 da tarde tomava um banho, pegava o trem, ia para esse curso. Fiz todo o curso. Depois do curso tem um processo que você manda a documentação, né? Na época era para Petrobras, FBTS. E aí tem um tempo de análise da documentação, depois de analisar a documentação, eles te mandam o guia de pagamento, se paga e fica aguardando as provas. Normalmente demorava entre 8 meses e um ano para sair as provas. Tinha lugares que eram mais rápidos as provas, lugares que eram mais demorados. Eu tentei o lugar mais rápido, na época minha foi na Bahia, então fui em Salvador fazer minhas provas, no Senai de Salvador. Já tinham passado acho que 8, 9 meses, já estava totalmente sem dinheiro, né, para passagem, que eu não tinha considerado. Peguei dinheiro emprestado, lembro na época, acho que peguei com a minha mãe, com a minha esposa um pouco. Consegui um amigo, na verdade um amigo meu, que hoje é meu compadre, consegui um amigo que estava morando lá, aqui do Rio Grande do Sul, e me cedeu a casa dele, o Emerson, um cara também fantástico, que me deu um apoio. Tive muitas pessoas, né, ao longo da minha vida me ajudando, até hoje tenho. E fiz as provas, acho que eram 7, 8 provas teóricas e provas práticas, né, como se fosse semelhante a uma carteira de motorista. Passei em 6 ou 5 e reprovei em 2. Demorou ali um mês para sair o resultado. Quando saiu o resultado, ligando de orelhão, né, contando os créditos ali no cartão para saber o resultado. Lembro que era acho que uma quinta-feira à tarde, eu no orelhão próximo de casa, quando soube o resultado, né, frustrante, porque eu tinha reprovado, na minha cabeça aquilo ali era um resultado ruim. Então, putz, veio na rua chorando, triste, sozinho, entrei para dentro de casa, falei, rezei, né, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Me dediquei tanto, um ano de estudo afinco, assim, só quem acompanhou sabe o quanto eu estudei, o quanto me dediquei. E aí a escola sempre pedia para a gente ir lá, quando soubesse o resultado das provas, para dar um feedback para eles e tal, para eles conseguirem evoluir, né, na documentação, nos treinamentos. E eu cheguei lá, e aí um cara que de repente vai ver esse vídeo, vai lembrar, Marcelo Brochert, ele é um especialista muito antigo já na área de End, né? E aí ele perguntou assim como é que tinha sido o resultado, e eu falei, meio chateado, ele falou assim, não, mas foi bom, meu, se você passou nas teóricas e passou em visual de solda e tal, você já sai com uma qualificação. E eu nem sabia daquilo e tal. E fiquei super feliz, perguntei para ele como é que fazia, ele me orientou e tal, e eu saí com a primeira qualificação. Fiz um contato com o cara que me falou sobre essa área, né, o seu Arcelino Almeida Chaves.
que é meu amigo, que não é meu parente, o Carequinha. E aí ele tinha me dito, se você qualificar, né, me fala que eu tento falar com as pessoas que eu tenho do meio de contato dessa área. Em resumo, deu menos de 5 dias, o Arcelino me conseguiu me alocar, minha primeira oportunidade nessa área, que foi na Repar, em 2009, onde eu comecei como inspetor. E aí, assim, logo, muito rapidamente, eu consegui repetir as provas que eu tinha perdido para inspetor de solda, repeti, passei, também com a ajuda de algum amigo, o Celiano, que foi um cara que eu conheci na área, que é meu amigo até hoje, um cara fantástico. E aí ele me treinou, ele já era inspetor de solda, e fiz as provas, passei, qualifiquei, e já na sequência consegui, nesse mesmo projeto, uma vaga de inspetor de solda N1, já acabei virando preposto nessa obra, já preposto, né, cachimbo, que a gente chama já uma equipe de CQ, já saí desse projeto como supervisor, com um convite para trabalhar nessa empresa que eu trabalho até hoje, exatamente até hoje, por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. Hoje eu estou finalizando meu contrato como CLT, vou continuar dando uma assessoria como PJ, mas desde 2013 eu fiquei 3 anos e poucos nesse projeto, como um consórcio que era, né? E aí depois o nosso CEO, que é CEO hoje, na época era diretor, me convidou para ir para o quadro fixo dessa empresa em São Paulo. Eu fui, e aí tive aí mais uma ascensão, fiquei um tempo como supervisor, logo depois passei a coordenador dentro da área da qualidade, depois fui a gerente dentro da área da qualidade, até que eu fui a gerente de projeto, né, que a gente chama gerente de empreendimento. Experiência em São Paulo, experiência no Rio, experiência em Rio Grande. De Rio Grande eu fui pela empresa também, tive uma experiência nos Estados Unidos, numa planta lá, depois voltei para Rio Grande. E aí fui crescendo dentro da empresa, né? Obviamente eu tive que fazer minha parte, além da a empresa me deu as suas oportunidades, mas eu tive que ir me preparando em inglês, adquiri um conhecimento muito bom, muito profundo dentro da área da qualidade, principalmente soldagem. E foi onde eu consegui ajudar muitas pessoas, orientar, né? E óbvio, você nunca vai conseguir atingir 100%, tem pessoas que têm eterna gratidão, tem pessoas que vão dizer que não foi uma boa experiência, mas eu sempre procurei fazer, né, com que a minha equipe se desenvolvesse, que a minha equipe se sentisse valorizada, crescesse, e isso aconteceu em inúmeros casos. Eu tenho muitos depoimentos, muitas pessoas que até hoje me mandam mensagem, né, pô, gostaria muito de continuar trabalhando contigo, me fala para onde você vai que eu quero trabalhar contigo, sou eternamente grato porque eu consegui crescer, consegui comprar meu carro, minha casa, né, melhorar a remuneração e assim sucessivamente. E eu comecei a perceber que a maneira com que eu fazia isso, né, o método com que eu fazia isso, dava resultado, não era nada absurdo, né, leva um pouco de tempo, obviamente, mas eu ia orientando as pessoas, ia fazendo um aconselhamento, ia, né, direcionando, vendo os pontos-chave de cada um, fazendo com que a pessoa entendesse que aquilo ali era importante, aprimorasse aquilo ali, e aí, obviamente, aconteciam as oportunidades, e eu ia dando a oportunidade para a pessoa, e a pessoa performando maravilhosamente bem. E isso foi se repetindo ao longo de muitos anos, né? Hoje eu estou aqui porque expondo na rede, na área, não é uma coisa fácil para mim, é um começo, é uma nova área, mas eu vejo que isso deu muito resultado para mim, deu muito resultado para as pessoas, eu tenho inúmeros depoimentos e eu acho justo, acho honesto compartilhar isso com as pessoas, colocar isso, fazer com que isso saia, né, daquele grupo, que é um grupo obviamente pequeno na minha área física, e para que eu consiga alavancar isso, aumentar. Então, por isso que eu estou aqui contando a minha história, por isso que eu estou me expondo nas redes sociais. Esse é o meu objetivo, fazer com que as pessoas cresçam, que as pessoas se desenvolvam. Por quê? Porque eu só cheguei até aqui porque eu tive um professor, porque eu tive um amigo, tive um colega, tive um chefe que em algum momento veio e olhou no meu olho e falou assim: olha, você tem potencial, você tem condições de crescer, você só precisa continuar nessa caminhada fazendo a tua parte. E isso deu muito resultado na minha vida. Eu nunca imaginei ir profissionalmente onde eu fui, em termos de posição.
Eu cheguei a gerente de projetos dentro de um estaleiro, dentro de uma área que o requisito mínimo é ser engenheiro. Eu nunca terminei minha engenharia, então não acho não que isso seja mérito no sentido de não estudar, mas eu consegui boas posições, eu consegui ter contratos de milhões, né? Meu último contrato a gente está falando de mais de 200 milhões com uma empresa americana, né? As minhas reuniões todas de coordenação eu fazia em inglês, então tive os meus méritos dentro dessa área, dentro do estaleiro, quando eu estava cuidando do estaleiro, construí um pipe shop, saí do país, comprei equipamento, uma cabine de pintura, tudo com a ajuda das pessoas, obviamente, gente do planejamento, gente da construção, gente da engenharia que ficava em São Paulo, suprimentos, mas eu estava ali como um líder, né, como o gerente, e fiz grandes coisas que eu nem acreditava. Então, o que eu posso te dizer, vem comigo porque a gente tem muito potencial. Às vezes a gente não acredita, mas a gente tem, tendo oportunidade, a gente consegue fazer acontecer na nossa área de atuação. E eu tenho certeza que eu posso somar contigo, que eu posso te ajudar a alcançar isso, assim como eu vou aprender contigo. Então, só te peço que me dê um voto de confiança e vamos junto nessa.